Olá pessoal, sou o professor Rafael, professor do curso de auxiliar veterinário, e hoje a gente vai estar falando aqui, dando continuidade na aula, né? Na apostila de pequenos animais, volume 2, né? Então a gente vai começar aqui fazendo um resumo para quem faltou aí na última aula, né? E poder acompanhar o conteúdo, ficar por dentro das aulas, né, sem que seja prejudicado, certo? Então vamos lá. Para começar aqui o assunto, né, a gente vai falar aqui, se vocês colocarem na página 2, tem o índice, né? Então a gente vai começar o primeiro item aqui, sistema reprodutivo. Sistema reprodutivo animal, né, nos pequenos animais. Então vamos lá, logo de cara aí, já pegue um caderno em casa e vamos fazer algumas anotações, né? Então anotem os órgãos, componentes aí do sistema reprodutivo, né? Então pesquisem aí, anotem para vocês não se perderem, não esquecerem, né? E anotem também aquilo que tá junto desses órgãos, né? O que compõe o sistema reprodutivo. Então, aqui nas primeiras páginas da apostila, né, na página 4, tem aqui um desenho, né? E tem do gato, tem do cão, né, garanhão, né, touro, enfim. As espécies dos animais domésticos, né? Então tem bexiga, próstata, tem ducto deferente, enfim. Todas essas estruturas que compõem o sistema reprodutivo. Por que isso tudo é importante? Qual é a função? Enfim, o que vai acontecer, né? O sistema reprodutivo funciona da seguinte maneira. Existem substâncias que compõem o sistema reprodutivo, que compõem o sistema nervoso, o sistema sanguíneo, né? Cardiovascular, né? E são chamadas de hormônios, né? Quando a gente come, por exemplo, existe um hormônio chamado insulina, né? Já ouviram falar na insulina? Existe hormônios reprodutivos que a gente vai chamar de progesterona, de testosterona, de estrógeno, né? Enfim, esses hormônios estão aqui ligados à reprodução. O que é um hormônio? O hormônio é uma substância que vai facilitar, que vai auxiliar para que algo aconteça, né? Então vamos lá. Um hormônio, a insulina, dei o exemplo dela. O que a insulina vai fazer? Quando a gente come, né, nosso corpo vai absorver a glicose. A glicose vai cair lá na corrente sanguínea, né? Entra lá pelas células do intestino, lá na corrente sanguínea. E vai ficar glicose no sangue, né? Quando a gente acaba de comer, a nossa glicemia sobe, aumenta, né? E dá uma hiperglicemia, né? Que é normal quando a gente acabou de comer, certo? Porém, esse hormônio, a insulina, vai fazer com que essa glicose que está ali no sangue, ela entre para dentro das células. E entra para dentro das células, vai acontecer um monte de reações químicas. Se vocês procurarem no YouTube aí, vai ter vídeos sobre isso, né? Respiração celular, ciclo de Krebs, enfim. E aí, tendo essas reações, ele vai produzir energia. Uma pessoa que tem diabetes, por exemplo, vai ficar com essa falta dessa insulina. E aí, o que vai acontecer? Ela não vai ter essa entrada para dentro das células. Então, basicamente é isso. Quando a pessoa tem algum problema hormonal, então o que vai acontecer? O efeito desse hormônio ele não vai funcionar, né? Então, existem vários tipos de problemas hormonais, né? Na veterinária, na medicina humana, enfim. Existem problemas com... existem pessoas que têm problemas com a tireoide, que é um órgão que fica
na, no pescoço, né, na garganta, aqui. Existe também problemas nos animais, o próprio câncer, muitas vezes acontece por fatores hormonais, câncer de mama, né? Aqui tem a próstata, né? Câncer de próstata também, hormonal, enfim, são várias coisas que acontecem. Gravidez psicológica, que a gente chama de pseudogestação, cadelas. Então, alguns problemas ocasionados por causa de hormônios, certo? Então, eu estou explicando essa parte de hormônio, né? Beleza, então se a gente pegar o testículo e ovário, né, são os órgãos do sistema reprodutor que vão produzir os gametas, o masculino e o feminino, né? Testículo masculino, o ovário feminino, certo? Porém, se a gente pega, por exemplo, no sistema reprodutivo feminino, não é só o ovário que vai produzir hormônio, né? Por exemplo, o útero também vai produzir hormônio, né? Então, quando se é feita a castração, de uma cadela, qual que é o intuito disso? Então, se faz uma castração para, por exemplo, prevenir alguma coisa hormonal, né? Então, se retira o útero também, porque o útero também produz hormônios, beleza? Então, falando aqui de sistema reprodutivo, né? Tem muita coisa para a gente falar, né? Anotando aí os órgãos que tem no sistema reprodutivo. Então, tanto faz a gente chamar reprodutor ou reprodutivo, certo? Sistema reprodutivo ou reprodutor, os dois estão certos, né? Aqui já no começo da apostila se fala da puberdade no macho, né? Puberdade na fêmea, tem. O que é a puberdade? Então, a puberdade é basicamente a adolescência, aquela fase em que os animais eles deixam de ser filhotes e já começam a ficar adultos, né? Então eles já deixam de ser filhotes, né? Aí vem ciclo reprodutivo, né? Na cadela, né? O que é um ciclo, gente? O ciclo é algo que se repete, né? Então, o ciclo ele vai se repetir. Então, se a gente olhar aqui na página 5 da apostila, tem proestro, estro, metaestro, né? E anestro. Isso tudo vai se repetindo em sequência, certo? Então, basicamente, eu nem falo para vocês decorarem todas essas fases. Eu basicamente falo estro e anestro, né? Que quando a fêmea está apta a se reproduzir, quando ela não está apta a se reproduzir, certo? Então, ou ela está apta a se reproduzir ou não está. Simples assim, certo? Então, são essas as fases da reprodução, beleza? Bom, o que a gente precisa saber de sistema reprodutivo, né? O que a gente precisa saber de muito importante de sistema reprodutivo. Então vamos lá, citar algumas coisas para vocês, né? Principais órgãos, que nem eu falei, né? Principais órgãos que estão envolvidos ali, certo? Tudo que está envolvido, né? Então, os canais, se possível os vasos sanguíneos, né? Então, tudo isso é muito importante, certo? Por exemplo, se a gente vai fazer uma cirurgia, como é que a gente vai fazer uma cirurgia do sistema reprodutivo sem conhecer os órgãos, sem saber o formato desses órgãos? Vai ficar meio difícil, né? Muito difícil, aliás. Né? Então, isso é fundamental, né? De sistema reprodutivo. Órgãos, hormônios, que nem eu falei. Quais são os hormônios, né? Então,
os principais hormônios que estão envolvidos ali na reprodução, beleza? Né? Quais as principais doenças do sistema reprodutivo, né? E quais os principais problemas mesmo que vão acontecer, né? Então, em cadelas, né? Gravidez psicológica, piometra, né? Câncer de mama, né? Tudo isso a gente precisa saber o que é, né? Só estou dando um norte para vocês poderem estudar melhor em casa, né? O que mais que a gente precisa saber? Em machos, né? Aumento de próstata, benigno, maligno. Então, isso também a gente precisa saber, certo? Em grandes animais também, né? Quais são, a gente vai dar um nome para isso, né? Quais são as patologias do sistema reprodutivo, né? Então, vaca tem mastite, né? Está relacionado com o sistema reprodutivo? Não está, né? Tudo isso a gente vai citar, né? Então, tem algumas outras coisas que acontecem, né? Por exemplo, na hora do parto, né? E quais são? Né? Eutossias, distossias, né? Então, tudo isso está relacionado ao sistema reprodutivo, tá bom? Eu vou dar uma folheada aqui na apostila, né? Ciclo reprodutivo. Então, beleza. Então, gente, todo mundo sabe o que é cópula, monta, né? Então, falando em sistema reprodutivo, né? A gente não pode deixar de falar da castração, né? A castração, ela tem muitos benefícios e ela vai prevenir muito diversas ocorrências que vão acontecer ali, que umas podem até levar à morte do animal, levar a emergências que podem custar a vida do animal, certo? Então, castrar o seu animal, ele traz muitos benefícios, né? E tem muitos benefícios também castrar aqueles animais que, que eles não vão mais se reproduzir, né? Então, castração, ela tem muitos pontos positivos, certo? Bom, basicamente é isso, né, gente? Sistema reprodutivo, né? Anotem as dúvidas, né, para a próxima aula, né? Quem for, a gente vai tirar as dúvidas em aula, em sala de aula, né? Quem tiver dúvidas, eu vou depois estar deixando o meu contato, né? Fazer um grupo no WhatsApp e a gente vai tirando as dúvidas, tá bom? Tchau, tchau.